Muito bem, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje você vai aprender a fazer metas de ano sem que você as abandone até fevereiro, março. Tem até um estudo que mostra, um estudo americano, que mostra que 80% das metas que a gente faz, né, na verdade 80% das pessoas que fazem metas as abandonam em março, né, até o carnaval. E aqui eu quero te não ensinar, mas te dar algumas recomendações importantes quando a gente fala de metas, porque às vezes tem dois problemas. Tem um primeiro problema que é o problema da meta em si, e um segundo problema que é o problema do sistema para se alcançar essa meta. E talvez esse eu acho que é o grande ponto. Vai ser uma série de 2 vídeos, eu vou fazer esse primeiro vídeo que você está assistindo hoje no dia 31, porque 2026 já começou, né? Então você está se preparando para a virada, se você está assistindo esse vídeo no próprio dia 31, talvez você já esteja assistindo esse vídeo em 2026. Mas também vai ter um segundo vídeo onde eu vou também te mostrar algumas coisas mais detalhadas sobre como criar essa rotina para alcançar as suas metas. Hoje a gente vai falar muito das metas, como criar metas boas, tá? Então, antes de mais nada, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Aqui eu falo sobre produtividade humanizada, sobre gestão de escolhas, para como você consegue ter mais tempo para aquilo que importa para você. E definitivamente esse é um tema que faz muito sentido quando a gente fala do que importa para você. Eu queria primeiro que você pensasse em 2025. De repente, 2025 foi um ano para você que você tinha vários planos, que você tinha várias metas. Algumas metas talvez tenham sido alcançadas, outras não, talvez nenhuma. Talvez as suas metas tenham mudado ao longo do ano, o que é absolutamente normal também. Quando a gente vai falar de meta, existem alguns erros que eu vejo as pessoas cometerem, e eu vou colocar aqui no nosso lado, como a gente conhece aqui o nosso esquema, alguns dos principais erros que eu vejo as pessoas cometerem quando elas vão criar as metas. Quais são os principais erros? O primeiro deles é quando a gente tem metas muito vagas. Então, vamos supor, uma meta clássica de final de ano, eu quero ser mais saudável, ou eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ser promovido. São planos, ou talvez desejos, talvez sonhos, mas que não dizem muita coisa. Até significam no seu íntimo, mas elas não te fazem tracionar, não te fazem agir. Um segundo erro que eu vejo muito é quando eu tenho alguma meta irreal. Irreal na sua realidade. Por exemplo, eu vejo às vezes as pessoas olhando para mim e falam, pô, Estênio, você acorda às 4 da manhã, esse final de semana mesmo eu estava com alguns amigos, pô, como é que você acorda às 4 da manhã, como é que você faz? Eu falo, cara, eu durmo às 8:30 da noite, no máximo 9 horas eu tô dormindo. Isso acontece todos os dias, pelo menos 6 dias por semana. A minha realidade me deixa fazer isso. Por quê? Porque meus 2 filhos vão dormir cedo, minha esposa gosta de dormir cedo, a nossa casa acontece de manhã. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu quero ter uma meta de acordar todo dia 4 da manhã, 5 da manhã, primeiro que talvez na sua realidade não seja real, não seja factível. Outro dia uma pessoa num treinamento falou para mim, pô, Estênio, é, eu queria arrumar tempo. Eu falei, me conta um pouco como é a sua rotina. Ela falou, olha, eu pego um fretado, um ônibus fretado para ir para o trabalho e para voltar do trabalho. Eu gasto para ir para o trabalho 3 horas e para voltar 3 horas. 6 horas no trânsito, porque ela mora no interior e trabalha aqui na capital. Por N motivos e também por escolha. Quando você tem 6 horas só de fretado, como é que você vai arrumar mais tempo? Percebe que é um contexto que não existe milagre nesse contexto? Existe uma escolha que a pessoa fez, né? Mas precisa estar na realidade. Eu não quero entrar nesse detalhe especificamente dessa realidade dessa pessoa, mas precisa ser real, precisa fazer sentido, precisa ser factível, né? Ser atingível, como a própria Meta Smart traz. O terceiro motivo, ou o terceiro erro das metas, são quando as metas não têm valores. E aqui vem o que eu falo muito sobre o que importa para você. Às vezes você tem uma meta que ela não está conectada àquilo que você acredita. Então, por exemplo, eu quero ficar milionário. Essa é uma clássica. Mas será que ficar milionário é realmente algo que está conectado à sua identidade, algo que você realmente quer? Não estou dizendo não ganhar dinheiro, estou falando ficar milionário. Às vezes você quer ficar famoso. Uma época da minha vida eu quis ser músico. E nessa época, eu queria muito ser músico, eu queria ser famoso, eu queria viver de música lá para 2010, 11. E aí, depois eu cheguei à conclusão que, na verdade, eu queria ser reconhecido. Porque a vida de música é uma vida que é de madrugada, é uma vida que você não tem privacidade, coisas que eu gosto de ter, entendeu? Então, às vezes a sua meta ela não está conectada aos seus valores e aí ela não é boa o bastante, tá? Outra coisa importante são metas que dependem só de motivação.
A gente vai falar bastante disso hoje e também no próximo vídeo, que é assim, a motivação ela tem dois caminhos, né? Existe uma motivação extrínseca e uma motivação intrínseca. A motivação extrínseca é a motivação que vem de fora. Então, dinheiro é uma motivação extrínseca, status é uma motivação extrínseca, felicidade nas coisas é uma motivação extrínseca. A motivação intrínseca tem muito a ver com os seus valores, tem muito a ver com o seu propósito. Tá? Então, mas você não pode depender só da motivação, porque vai haver dias que vão ser dias que são apenas dias. Dias até meio chatos, meio cansados. Hoje, por exemplo, é um dia que eu estou muito cansado. Porque faz 5 dias que eu não vou à academia por conta de um exame que eu fiz, eu cheguei a comentar com vocês, e não fazer atividade física para mim arrebenta com o meu dia. Né? Então, hoje é um dia que eu não estou motivado, hoje é um dia que eu estou sem energia. A gente vai falar um pouco de energia aqui. Mas você não pode depender disso, porque eu tinha que gravar esse vídeo, eu tenho que gravar outras coisas, eu tenho que produzir um relatório para uma reunião que eu tenho depois de amanhã. Então, assim, eu tenho que agir além da motivação. Então, metas baseadas só em motivação, elas não funcionam. E por último, é um pouco do que a gente falou aqui, é um erro você ter uma lista de desejos. A lista de desejos, ela toca muito nesse lugar de só ter um objetivo e não ter um plano para chegar nesse objetivo. O próprio James Clear, e a gente vai falar um pouco disso hoje também no próximo vídeo, o James Clear, ele traz uma coisa muito forte sobre não ter metas e ter sistemas que sustentem essas metas. E faz muito sentido, porque no final das contas, a meta é importante como uma visão. Então, imagine que você tem um caminho, você tem aqui uma meta, né? Você vai definir metas, a sua meta do ano, então você define uma meta aqui. Só que para alcançar essa meta, você tem que fazer um caminho, né? E esse caminho que você faz de hoje até a data da sua meta, ela é composta de uma série de atividades que precisam não só fazer sentido para você, mas estarem totalmente conectadas à sua meta. Tem que te aproximar da sua meta cada pequena coisa que você faz. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai criar um sistema. Você vai criar um sistema que te conduza de forma mais tranquila até a sua meta, tá bom? Então, quando a gente fala de criar metas e metas boas para você alcançar, o grande lance para você não abandonar é ter sistema. Tá? E quando a gente vai falar de criar esse sistema, a gente vai criar em camadas. E existem pelo menos 3 grandes camadas para a gente trabalhar as nossas metas. Então eu vou colocar aqui, ó, camada 1, camada 2 e camada 3. É assim que eu penso quando eu vou criar as minhas metas, porque a gente não fica obcecado pela meta, especialmente. A gente fica obcecado pelo sistema que a gente cria para chegar nessa meta. Quais são as camadas? A primeira camada é a camada da direção. É a direção consciente. Quando eu falo no meu processo, na minha metodologia da tríade das escolhas conscientes, passa pela direção consciente. A direção consciente são aquelas coisas que você vai fazer que estão conectadas à sua identidade e a quem você quer ser. No ano, por exemplo, de 2026, que a gente está falando desse ano, mas isso serve para qualquer ano. Né? E como que você vai trabalhar essa identidade? Através de 3 grandes pilares. O primeiro, dos seus valores. O segundo, das suas energias. E o terceiro, das áreas da sua vida. Então você primeiro precisa olhar para onde você está indo. A segunda coisa é olhar para as suas escolhas. E as suas escolhas têm a ver com prioridade e foco. Foco é o que não fazer. Tá? Então é focar no que não fazer. Hoje um aluno meu me perguntou lá, ele me mandou no WhatsApp, ele falou assim, cara, como é que é essa questão de editar a sua lista de tarefas? Editar a sua lista de tarefas é isso, é o tempo inteiro ver o que eu não preciso fazer, que eu não preciso mais fazer, entende? Então isso é super importante. E no terceiro ponto, as suas ações. As suas ações têm muito a ver com a sua rotina. Porque veja, as escolhas
a camada 1 ela é a primeira mesmo, porque é para onde eu estou indo, é um pouco mais intangível. A camada 2 é o que você faz no dia a dia, mas o que você vê de fato é a sua rotina, são as ações que você faz no seu dia a dia, é o que você escolhe, é o que de fato está conectado à camada 2 e está conectado à camada 1. Então, o que você vê é a camada 3, então vou até desenhar o olhinho aqui, mas as suas escolhas internas elas estão na camada 1 e na camada 3. E aí, quando a gente vai criar as nossas metas, o que a gente faz normalmente? A gente cria de maneira vaga. Né? Então tá bom, entendi, eu preciso olhar para as minhas energias, eu preciso olhar para os meus valores, eu preciso olhar para a minha roda da vida, né, para as áreas da vida, então eu vou olhar para a família, para finanças, para social, para espiritualidade e tudo mais. E aí eu vou virar e falar assim, bom, Stênio, eu já sei o que eu quero. Eu quero ser mais produtivo. Então vamos colocar aqui, eu vou até botar um pouquinho mais para frente aqui, botar isso aqui para cá que vai ficar melhor. Então eu quero ser mais produtivo. Ser mais produtivo. Qual que é o maior problema dessa meta? Primeiro, o que é ser mais produtivo? Opa, peraí, deixa eu fazer aqui. O que é ser mais produtivo? Para mim é uma coisa, para você é outra. Trabalhar mais horas, é ganhar mais dinheiro. Segunda coisa, qual a métrica? Terceira coisa, por que é importante para você? Quarta coisa, quando que você vai ser mais produtivo? O maior problema das metas que a gente tem hoje em dia é que as metas elas são vagas. Então, ser mais produtivo, emagrecer, conseguir ser promovido, são coisas gigantescas, são listas gigantescas, isso acontece muito no dia 31, por isso que eu estou soltando esse vídeo dia 31. Não estou gravando dia 31, mas estou soltando dia 31. Por quê? Porque existe uma motivação muito grande de fazer a lista, a resolução do ano. Então, esse ano eu vou... Ó, dá para fazer uma lista aqui absurda. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou cuidar da família, esse ano eu vou ser promovido. Aí sabe o que acontece? Uma lista enorme de coisas, sem um plano específico, e pior do que tudo isso é, a partir dessa lista absurda, você olhar e falar assim, caramba, é muita coisa, eu não sei nem por onde começar, aí eu não faço nada, e ao não fazer nada eu me desmotivo, e ao me desmotivar eu paraliso e eu volto para o piloto automático de fazer as mesmas coisas que eu faço o tempo inteiro, sempre as mesmas coisas. Eu vou apagar aqui porque eu quero trazer para vocês a forma que você vai, a partir de agora, criar as suas metas. Nós vamos criar juntos, tá bom? Então nós vamos criar em 3 passos. Qual que é o passo 1? Você vai responder a uma pergunta. Qual que é essa pergunta? Quem eu quero me tornar em 2026? Quem eu quero me tornar em 2026, você vai precisar olhar 2 grandes coisas. A primeira delas... Meu tablet apagou aqui. A primeira delas, você vai olhar para suas 4 energias. Então você vai olhar para sua energia física, para sua energia emocional, para sua energia mental e para sua energia espiritual. Você precisa olhar para essas 4 coisas e falar, cara, como que eu quero ser fisicamente? Como que eu quero ficar emocionalmente do ponto de vista de inteligência emocional e relações? Como que eu quero estar no sentido de autodesenvolvimento? E como eu quero estar no sentido de autoconhecimento? E aqui é físico mesmo, né? Alimentação, sono, atividade física. E criar metas para cada uma dessas áreas. Depois você vai olhar para a sua roda da vida. Depois eu coloco para vocês aqui embaixo um link para você colocar rodadavida.net, vai aparecer uma roda da vida. Você vai fazer lá para as 12 áreas ou para as 10 áreas o que você quer ser na sua família, nas suas finanças, na sua vida social, na sua vida espiritual e assim por diante até completar as 10 lá. Você vai criar meta para cada uma das coisas. Depois que você criar meta para cada uma das coisas, a gente vai usar um pouco no passo 2 aquilo que o Warren Buffett falou, da regra 5-25. Lembra? Listamos as 25 coisas mais importantes. Você vai eliminar 20
e focar em 5. Suponha que uma das coisas que você coloque aqui seja o seu trabalho. Tá tudo certo. Eu, inclusive, recomendo que essas 5 sejam saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional e o seu trabalho. Por quê? Porque aqui na saúde emocional vai entrar a sua família, na sua saúde mental vai entrar os seus estudos, na sua saúde física vai ser o seu cuidado físico mesmo, e na sua saúde emocional vai entrar, espiritual vai entrar a sua espiritualidade mesmo, autoconhecimento, tudo que você vai fazer com Deus e na sua vida espiritual mesmo. Então eu recomendo que você foque nessas 5. Por quê? Porque o tempo inteiro você vai precisar olhar para essas coisas e criar uma rotina para isso. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da saúde física. Se eu olhei para a minha saúde física, eu tenho uma meta de, por exemplo, perder 10 quilos em 12 meses, eu vou criar um plano / rotina para isso. Então, para que isso seja alcançado, eu vou treinar 3 vezes por semana, 1 hora por dia. Percebe? Você começa a vir da meta para o plano, para a rotina, que é o conjunto de ações. Ações no tempo. É assim que você começa a criar um sistema que faça sentido para você. Qual que é o grande desafio? Você continuar. Então a palavra aqui é consistência. Sem consistência, você abandona suas metas. Por quê? Porque o caminho são pequenos degraus que você vai subindo até chegar no seu objetivo. Você faz todos os dias, você faz sem grandes alardes. Pô, hoje eu postei lá no meu Instagram, no Stories, mais um dia de 20 minutos de leitura. Eu tenho lido 20 minutos todos os dias nos últimos 8 anos. Desde 2017, que eu leio 20 minutos todos os dias. Esse ano eu já estou no 29º livro. O problema é que 20 minutos parece que não é nada. Eu estou lendo a Confissões de Santo Agostinho, então eu estou lendo um livro, dá mais ou menos 25 minutos dá para ler. Um livro, né, um capítulo por dia. São 18 capítulos, estou no capítulo 7. Então, assim, a consistência é o que manda nesse processo. Se você tem dificuldade de ser consistente, você precisa botar na cabeça uma coisa: nada grande se constrói do dia para a noite. Qualquer coisa relevante, as suas metas são relevantes, eu acredito que sejam, qualquer coisa relevante você constrói com o tempo, um pouquinho por dia. Meu filho faz Kumon e todos os semestres eles nos chamam lá para poder falar um pouco sobre a evolução dele e tal. E aí ele participa da reunião. E a coordenadora lá, a Adriana, ela sempre fala para ele: Lucas, o Kumon, a gente treina você para fazer um pouquinho por dia. Não adianta pegar 10 bloquinhos e fazer tudo num dia. O grande segredo do resultado são as microações ao longo do dia. Minha recomendação para você, se você quiser dar esse passo, inclusive porque quando eu li esse livro foi realmente numa virada de ano, ler Hábitos Atômicos do James Clear. Especialmente porque no vídeo que eu vou soltar, não no dia 2 de janeiro, mas no dia 5 de janeiro, segunda-feira, se prepara, se inscreve no canal, ative as notificações, porque no dia 5 de janeiro eu vou soltar esse vídeo para a gente criar essas metas, para a gente criar essas rotinas, para a gente criar esses blocos dentro do nosso dia, para conseguir chegar a essas metas. Você não precisa ter pressa para chegar nessas metas. As metas, às vezes, são as metas de 2026, mas isso não impede que você alcance em 2027 ou que você alcance no primeiro tri de 2026. Você precisa, na verdade, criar um sistema que te ajude a chegar nessas metas. Às vezes a meta vai chegar antes, às vezes vai chegar depois. O que é importante é você criar a consistência, criar o sistema para alcançar as metas que você quer chegar, tá bom? Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, ative as notificações, se inscreva no canal e até o ano que vem, porque hoje já é dia 31 e agora o próximo vídeo sai no dia 2 de janeiro, beleza? Fique com Deus e até uma próxima.